eu encontro para y é a imagem da minha função, certo? Porque eu parti daquele valor x para encontrar aquele outro valor y. É como se eu estivesse fazendo uma flechinha. Vai do x, chega no y, ok? Então, x é domínio, y é imagem, ok? Agora, o que é importante eu falar para vocês? No material de apoio, é até importante vocês lerem ali atrás, certo? A primeira parte é basicamente isso. A segunda parte, eu até, se vocês puderem ler, que eu não vou falar aqui, que tem diagramas que não são uma função, certo? Se tiver algumas características no diagrama, ele deixa de ser uma função. Então, leiam isso aqui, fazendo favor, para vocês entenderem que tipo de diagrama realmente representa uma função, porque nem todo diagrama é uma função, ok? Mas eu só usei o diagrama aqui para vocês entenderem quem é domínio, quem é contradomínio, quem é imagem. E a gente já fez essa associação com uma função qualquer. E a gente concluiu que x é o conjunto domínio, porque a gente parte do domínio, né? É o conjunto de partida, para checar na imagem, que é o conjunto de checata, que é o y, né? Agora eu vou apagar isso aqui e a gente vai olhar a terceira atividade, tá? Eu não vou explicar que diagrama que representa ou não representa uma função. Primeiro, porque nas atividades eu não cobrei isso de vocês. Segundo, que daí já tá bem longo o vídeo, né? Ele ficaria mais longo ainda e sem ter tanta precisão assim. Então, terceira atividade avaliativa de vocês. A terceira atividade avaliativa de vocês, ela fala sobre essa introdução à função, ok? Então, assim, no exercício número 1, o que ele me diz? Deixa eu pegar aqui um x pra... No exercício número 1, ó, terceira atividade avaliativa, tá? Então, ali no exercício 1, ele fala, trata uma função. Qual que é a função? F de menos 3, 0, 2 e 5, certo? Daí tem uma setinha e tem um R grandão, certo? Daí ele diz, definida pela fórmula f de x igual a 2x mais 1, ok? O que ele pede? Determine a sua imagem. Então, ele quer a imagem, ó. Então, imagem é o que ele quer saber, ok? Então, voltando à nossa explicação. A nossa função, ó, estão vendo aquela flechinha aqui no meio? Estão vendo? Lembra que no nosso diagrama a gente tinha uma flechinha que partia do conjunto de partida e checava no conjunto de checata? Então, esse aqui é o nosso conjunto de partida, né? Ele parte e ele vai para o conjunto de checata, né? Lembram quem que é o nosso conjunto de partida? X. Quem que é o nosso conjunto de checata? É Y. Lembram disso? Então, X possui esses valores aqui. Quando você substituir esses valores aqui na nossa fórmula, você vai encontrar valores de Y associados a X.
Lembram daquele nosso... do começo lá que eu expliquei função afim quadrática? A única diferença é que ele não fala para vocês, partam dos valores que vocês quiserem. Ele fala, eu quero que vocês partam desses valores aqui de x e encontrem o conjunto de checata. Encontrem quais valores de y que vocês vão ter associados a esses valores de x. Consequentemente, a nossa imagem não é exatamente este conjunto de checata, não é propriamente o valor conjunto de checata, desculpe. Essa parte aqui eu falei errado. Quando vocês substituírem esses valores para x, vocês vão encontrar um valor para y, certo? O conjunto de checata são todos os reais. A imagem vai ser só esses valores aqui de y que vão estar associadas a x, ok? Não sei se ficou muito confusa essa parte, mas vocês vão ver o que é que ele quer que vocês façam. Eles querem que vocês calculem f de menos 3. Eles querem que vocês calculem f de 0, f de 2 e f de 5, certo? Então, eu vou calcular aqui. É só eu substituir onde está x, né? Vou colocar x aqui em cima. Vou colocar de roça só para vocês identificarem. Então, se eu tenho que substituir o meu x por menos 3. O resto eu copio. Então, isso aqui é igual a 2 vezes menos 3, mais com menos, 2 vezes 3, 6. Menos 6 mais 1. Menos 5, ok? Eu já vou fazendo mais rapidinho, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que f de menos 3 é igual a menos 5. O que realmente isso quer dizer? Que y vale menos 5, quanto x vale menos 3. Então, né, eu encontrei que par ordenado. Eu encontrei menos 3 para x, menos 5 para y, ok? A mesma coisa para o f de 0. Vou ter que substituir o 0 aqui e aqui. Então, f de 0 é igual a 2 vezes 0 mais 1. Então, aqui, ó, 2 vezes 0, 0. Mais 1, ficou só 1, né? Então, isso aqui quer dizer que y vale 1, quanto x vale 0. Então, a gente encontrou x valendo 0 e y valendo 1, ok? Agora aqui f de 2 e tá aí por último f de 5. Eu tô fazendo assim meio que rapidinho, espremidinho, pra gente fazer mais rapidinho. Então, aqui, onde tem x, eu vou colocar o 2. Então, f de 2 vai ser igual a 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5, né? Então, aqui o meu y é igual a 5. Então, quanto o meu x vale 2, o meu y vale 5, certo? E por último, ele quer que a gente calcule f de 5, né? Então, é 2 vezes 5 mais 1. Então, isso aqui é igual a 2 vezes 5, 10. 10 mais 1, 11. Então, o meu y é igual a 11, quanto o meu x vale 5. Entenderam essa parte, pessoal? É aquele mesmo cálculo que a gente tinha feito, eu só fiz aqui mais rápido pra gente poupar tempo, né? Diferente do que a gente tinha no exercício que a gente tinha que construir o gráfico, aqui ele deu valores de x para eu usar, certo? Então, eu substituí aqueles valores de x e encontrei esses valores de y, certo? Então, lembrando, x e y, né? X e y. Então, se eu fosse desenhar esse diagrama, eu teria algo desse tipo aqui, ó. Eu teria um conjunto de partida, que são esses números aqui. Então, eu teria o menos 3, o 0, o 2 e o 5.
eu teria um conjunto de checata que seriam os números reais. Quem é o conjunto de números reais? É um conjunto enorme, né? Então, teriam vários números aqui dentro, positivos, negativos, certo? Vou colocar aqui só os reais para a gente entender. Dentro desses números reais, iam existir alguns sim particulares, que são esses aqui, são os valores que eu encontrei para y. Então, ia ter o -5, ia ter o 1, ia ter o 5 e ia ter o 11. E esses elementos seriam a minha imagem. Por quê? Porque foram eles que receberam a flecha entre tantos elementos que tinha no conjunto dos números reais. Certo? Então, isso aqui seria um diagrama disso aqui. Certo? Então, voltando tudo de novo. Eu tenho uma função com esses valores de partida checando no conjunto dos números reais, ok? Quando eu calculo na fórmula, né, substituo esses valores de x na fórmula, eu vou encontrar valores de y, né? Que são aqueles valores que estão associados a esses valores de x. Eles vão estar lá no conjunto de checata, ok? Mas lembra que o conjunto de checata, ele é chamado de contratomínio? Então, o contratomínio são todos os reais. A imagem são só os que receberam a flechinha. Então, quando eu calculei y aqui, eu estava encontrando a imagem da função, ok? Por isso que a gente chegou naquela conclusão que o conjunto de partida é o elemento x, né, que é o domínio da função, e a imagem da função é o y, certo? Lembra que eu tinha escrito aqui que x era o domínio da função e y era a imagem? Era justamente por conta disso. Então, espero que vocês tenham entendido esse exercício, mas a gente ainda não terminou, assim, propriamente de resolver ele, né? A pergunta que ele fez foi qual a imagem dessa função? Então, a gente teria que responder a imagem da função, certo? Ela é igual. A gente identifica imagem por IM. Então, a imagem da função é igual. A gente coloca um conchetes ali e põe os elementos que a gente encontrou. Então, eu coloco o -5, o 1, o 5 e o 11. E eu fecho o conchetes. Então, a resposta minha era só isso. Claro, eu montei o par ordenado, eu fiz o diagrama para explicar para vocês. Vocês, para resolverem esse exercício, era só ter colocado, substituído x por -3, 0, 2 e 5, encontrado aqueles valores para y e ter escrito a imagem, né? Então, é assim que a gente faz o primeiro exercício. No segundo exercício, a gente tem um diagrama, certo? Eu não sei se eu faço ou não faço diagrama aqui. Eu não vou colocar os números. O que eu faço? Fica aí. Levo mais tempo para pensar se eu faço ou não faço do que se eu fizesse. Ó, então assim, deixa eu colocar aqui já A, B e C, espere.
Ok. Então, aqui, o exercício número 2, ele fala: dado o esquema abaixo, representando uma função de A em P, né? Representando uma função de A em P, determine. Então, ele tá esse diagrama lá para vocês. E ele pede o domínio da função, a imagem da função, f de 5, f de 12, ok? Então, são 4 itens que ele pede. Primeiro, quem é o domínio da função? O domínio da função são os elementos no conjunto de partida. Quem é o nosso conjunto de partida? A. Por quê? Porque as flechas partem daqui e chegam lá. Então, o conjunto de partida é A. Então, quem que é o domínio da função? Sempre que eu for resolver, eu tenho que colocar os números entre colchetes. O domínio seriam esses elementos aqui, ok? Separados por vírgula. Quem é a imagem? Lembra lá? Eles partem daqui, chegam aqui. Então, esse aqui é o conjunto de checata. O conjunto de checata é o que a gente chama de contradomínio, certo? A imagem são os elementos do contradomínio que foram associados com o elemento lá do domínio, ok? Ou seja, né, para ser mais prática, são aqueles elementos que receberam a flechinha, né? Então, a imagem são os elementos que receberam a flechinha, né? Que a gente também vai representar dessa maneira, IM da função, e vai colocar entre vírgulas, né? Aqueles números ali. E quando ele fala quanto que é f de 5, quanto que é f de 12? É só eu olhar, né? Que número, o 5 para x, né? Lembra que aqui é x? O domínio é x? Então, o 5 está associado com qual elemento aqui no conjunto P? Com o 7, né? Então, o f de 5 é quanto? Lembra que quando a gente calcula o f de alguma coisa, na verdade a gente está calculando o y? Lembram disso? Então, e lembra que o y é a nossa imagem? Eu apaguei, mas estava aqui. Domínio é x, imagem é y. Então, lembra que quando a gente calculava f de x, a gente na verdade estava calculando dado um x, eu encontrava um y? Então, quando x é 5, eu encontro y igual a 7. Quando x é 23, eu encontro y igual a 25. E assim por diante. Então, encontrar f de 5 e f de 12, é só eu ver a que elemento esses números estão associados lá no conjunto de checata, ok? E no exercício número 3, o que ele pede? Dado uma função AK. Então, eu tenho uma função AK que vai de menos 3, 0, 3 e 8. E ele vai para